Hoje nós entramos aí na lição 3, né, que é a graça maravilhosa, não é? E nós vamos ler e vamos estudar, tentar aprofundar o máximo possível. É, um dos textos, irmãos, que para mim na Bíblia uma síntese do que é o Evangelho, né? Eu já usei esse texto, inclusive, em várias aulas minhas, né? Quando a gente estudou, por exemplo, lá atrás sobre a graça, né? E mesmo no último livro que nós usamos, que era o Manual de Discipulado, em vários momentos eu colocava uns trechos desse texto em alguma aula, né? Porque é realmente um texto que fala o que é esse evangelho. Então, como eu disse, esse é um dos textos em que eu acho fantástico, né? E que a gente vai compartilhar e vai aprofundar um pouco hoje. Agora, a primeira pergunta que tem ali na nossa revista, eu sempre gosto de seguir bastante ali a revista, meio que item por item, assim. Mas a primeira pergunta que tem lá, uma das, né, no momento da introdução, antes de colocar o contexto, o John MacArthur sempre faz algumas perguntas provocativas. Ele fala assim: se fosse para você explicar o que é graça para uma criança, o que você diria? Isso eu quero ouvir vocês. Podem abrir o microfone e vamos conversar sobre isso bem rapidinho, 2 minutos. Quero ouvir alguém aí. O que é graça para uma criança? Eu respondi assim: é um presente que você recebe ao invés de um castigo. Legal. Mais alguém? Eu diria que é um presente, né? Mesmo que não mereça. Mesma coisa, igual. É um presente que você não merece, mas eu vou te dar, entendeu? Legal, bacana. Eu coloquei assim, se fosse para explicar para uma criança, né? Eu falaria assim: imagina que você faça só coisa errada e mesmo assim você ganha um presente. É mais ou menos isso, a graça, né? Você não merece ganhar esse presente porque você se comportou mal, mas ainda assim você recebeu esse presente, essa graça, né? Então isso é só para a gente pensar junto aí o que seria essa graça. E aí, obviamente, que a gente vai entrar num contexto mais sério, que aí a gente está falando da graça de Deus, que é muito mais sério do que um simples presente, vamos dizer assim, né? Então, voltando aqui. Aí tem um contexto que a gente olha ali na nossa revista, e você pode acompanhar isso então junto comigo, tem ali na página 19. Isso, a gente vai falar basicamente sobre a graça de Deus, e quando a gente fala sobre a graça de Deus, a graça está relacionada à nossa salvação, irmãos. E quando a gente fala de salvação, dentro da linha não só protestante, mas eu acho que até católicos, né, existem divergências, vamos dizer assim, sobre quem merece, quem não merece e como que funciona a salvação. Então existem basicamente 2 pontos de vista e é isso que ele fala lá na revista. O primeiro é esse, um parecer que é muito comum e que diz que a salvação depende do esforço humano. É uma visão popular que agrada o orgulho humano. Por quê? Essa visão nos dá a sensação de que podemos conquistar nosso próprio caminho. E além disso, a noção de ter de pedir ajuda irrita pessoas bem-sucedidas, independentes e que se veem basicamente como gente decente. Então essa é a primeira visão. Eu ia já falar um negócio, mas já está nos próximos slides aí, né? Sobre essa visão popular. E a segunda visão é o parecer que diz que a salvação é um presente sem restrições, oferecido por Deus, sendo que por conta do pecado todos nós estávamos, ou estamos ainda alguns, mortos espiritualmente. Né? Essa última visão, ou essa segunda visão, ela é totalmente impopular. É uma afronta aos homens e mulheres que se formaram por esforço próprio e querem viver sem reconhecer ou confiar no
Criador. Então, essas são duas visões aí que nós temos, e eu gostaria de ouvir um pouco dos irmãos, o que vocês acham disso, se vocês concordam, discordam, não entenderam nada, faz sentido, não faz? É que as pessoas são bem orgulhosas mesmo. Ninguém está interessado em receber algo que é dado sem que ele tenha feito algo para receber aquilo. Então, é uma pretensão bastante grande, né? E com Deus não funciona desse jeito. A gente precisa reconhecer que Ele é Senhor. E nessa hora, para muita gente, isso é um problema. É isso. Vocês estão... Pode falar, Flávio, pode falar. Eu concordo com você plenamente, 100%. Até isso que inclusive está na nossa revista, né? Essas duas visões, esses dois pontos de vista, né? E muito provavelmente aqueles que concordam com a primeira visão são aqueles que muitas vezes olham para a salvação e acham que podem fazer algo para merecer essa salvação, ou ainda... não é bem isso, mas depois que eu sou salvo eu consigo fazer isso e fazer isso, fazer isso, para que eu continue mantendo a minha salvação. Se existe assim alguma forma de manter essa salvação. O que a gente vai ver no texto é totalmente diferente. Vocês não estão vendo minha tela ou estão? Os slides, já estão vendo o PowerPoint ou não? Então já está aqui na parte do C.S. Lewis, né? Isso que ele escreve, que também é uma citação ali do John MacArthur na revista, ele fala assim: nós não somos pessoas basicamente boas, que só precisamos nos livrar de alguns vícios e melhorar nossos atos. Pelo contrário, somos rebeldes que necessitam entregar as armas. Eu achei essa citação, irmãos, fantástico, porque o Evangelho de Deus é muito maior do que simplesmente uma mudança de atitude na sua vida. Ele representa muito mais do que isso. O Evangelho de Deus, quando ele entra no nosso coração, não está simplesmente ligado a eu ser bonzinho aqui na terra e fazer boas atitudes, por exemplo. É muito mais do que isso, né? Tem muitas pessoas que, inclusive, que se vivessem de boas obras, eu pelo menos estava perdido, porque eu ia perder de lavada para essas pessoas, né? Se fosse por isso. E nós sabemos que muitas vezes as pessoas ainda fazem boas obras porque isso agrada a elas mesmas, isso faz elas se sentirem bem. O ser humano sem Cristo, até quando faz alguma coisa boa, ele faz para ele próprio, ele não faz de fato para o outro. Ele faz porque aquilo faz bem para ele. Eu ajudei alguém na rua, me senti bem com isso. Ele quase não está nem preocupado com o seu próximo, ele está preocupado com o seu bem-estar, não é? O orgulho, a falta de humildade, exatamente, né? E muitas vezes ele faz também todas essas coisas, essas boas obras, vamos dizer assim, porque as pessoas falam que isso é bom fazer. Então ele acaba fazendo também. Então o Evangelho é muito mais do que boas obras ou alguma mudança básica de atitude nas nossas vidas, né? Então, seguindo aí, você tem chaves para o contexto, isso está lá na sua página 20, e ele vai falar graça. Essa é a palavra-chave para o nosso contexto que a gente vai entrar e abordar. O único evangelho de Deus é o da graça, que é o evangelho da redenção divina, totalmente independente de qualquer trabalho ou mérito do homem. A graça de Cristo é um ato livre e soberano do amor e da misericórdia de Deus, independentemente do que os homens possam ser ou fazer. Ele não somente nos oferece livremente essa salvação, mas a sustenta para a glorificação. Irmãos, esse ponto é fundamental na salvação de Deus para o ser humano. Ele nos sustenta até a glorificação, não existe interrupção, apesar das nossas instabilidades,
apesar das nossas emoções que muitas vezes fazem com que a gente possa errar no meio do caminho, Deus nos sustente. Nós vamos ver isso no texto. É absurdo aceitar uma salvação pela graça e então tentar manter retidão por meio de esforços humanos, cerimoniais e rituais. Então nós vamos aqui, recapitulando com vocês. Deem uma olhada aí, só recapitulando tudo que nós vimos no capítulo 1, porque agora a gente vai entrar no texto. Eu peguei 2 comentários ali, mais ou menos, e dei uma resumida, bem sintetizado. Então você tem ali o Comentário Esperança, que é uma revista, um livro que eu sempre uso aqui de comentário bíblico. Vai falar lá, né? O capítulo 1 que nós vimos, né? Ele trata-se de um louvor introdutório a respeito dos grandes benefícios de Deus. Trata da gratidão transbordante pela obra redentora em Cristo, que está muito à frente de todo o querer humano. E o comentário da NVI vai dizer assim: Paulo escreveu sobre os grandes propósitos e sobre o plano de Deus, que culminam na supremacia de Cristo, que lá no capítulo 1, versículo 10, vai dizer é de se fazer convergir tudo em Cristo, sendo tudo para louvor de sua glória, lá no capítulo 1, versículo 14. Então, a partir agora do capítulo 2, depois de nós vermos essa supremacia de Cristo, que tudo é nele, para ele e para a glória de Deus, como que isso vai se desenvolvendo. Então, Paulo agora começa no capítulo 2 a explicar os passos pelos quais Deus realizará os seus propósitos, a começar com a salvação do ser humano. Então, nós já vamos abrir o texto e deixa eu ver aqui, desdobrando Efésios 2, capítulo 1, versículo 10. Eu vou mais uma vez compartilhar aqui com vocês e eu queria que alguém lesse esse primeiro quadro. Quem pode ler rapidinho, abre o microfone aí e leia. Efésios 2, de 1 a 3, em primeiro lugar. Vocês estavam mortos em suas transgressões, delitos e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, curso deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Filhos da ira. Isso, então, isso que está destacado em cinza é porque muito provavelmente em algumas versões da Bíblia pode estar lá, em vez de transgressões, delitos, em vez de ordem desse mundo, curso deste mundo, em vez de merecedores da ira, está lá filhos da ira, que inclusive é a versão que a gente vê na revista e que ele comenta em cima disso, tá? Por isso que eu coloquei assim para vocês. Agora, outra pessoa, lê para mim, por favor, Efésios 2, capítulo 4 até o 10. Perdão, Efésios capítulo 2, versículo 4 até o 10. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andemos nelas. Amém, é isso aí. Eu acho que você leu aí na sua Bíblia, né, Flávio? E é legal porque
diferente do que não está diferente do que está projetado no slide, mas tem exatamente essas coisas que eu falei para vocês. Em alguns momentos, por exemplo, a palavra feitura, que é até uma linguagem mais antiga, né, que aparece em algumas bíblias, em algumas traduções, né? Na NVI, por exemplo, vai dizer, porque somos criação de Deus, feitura, dá no mesmo. Eu só destaquei aí em cinza para que a gente possa entender. E aí, vamos lá. Você tem aí no Desdobrando o Texto, na página 20 da sua revista, ele vai dizer lá, né, só para a gente ver versículo a versículo. Versículo 1. Todos nós estávamos mortos nos delitos e pecado. O que isso significa, irmãos? É a má notícia do Evangelho. Lembra quando nós vimos isso naquela revista de discipulado? Todos nós, em total depravação, perdição, ou seja, o ser humano por conta própria, ele é incapaz de conhecer ou de agradar a Deus, se não tiver antes uma ação de Deus. E todos nós nessa incapacidade seguíamos o quê? O curso deste mundo, que é o versículo 2. Ou seja, é um curso que é contrário ao Senhor, né? É um curso de escravidão do pecado. Tem uma frase que eu sempre falo, que eu sempre lembro, né? Eu lembro de ouvir isso quando era criança, adolescente, do pastor da igreja que eu cresci. E ele falava assim, na verdade, essa liberdade que o mundo quer é uma escravidão do pecado, irmãos. Então, todas essas discussões que nós vemos hoje, essas pautas políticas, por exemplo, sobre aborto, sobre união homossexual, e a gente tem que ser claro nessas questões, todas essas coisas que as pessoas querem impor nos dias de hoje, né? Elas são pautas que estão ligadas a pessoas sem Cristo e que querem ter a sua vida do jeito que elas quiserem, não é? E isso significa para elas uma suposta liberdade. Eu quero ter a liberdade de fazer o que eu quiser comigo, com o meu corpo. Tem aqueles movimentos feministas, meu corpo, minhas regras, né? Eu quero fazer o que eu quiser. O que é isso, irmãos? É o curso desse mundo. Essa suposta liberdade é, na verdade, uma escravidão do pecado. E todos esses, né, são filhos da ira, irmãos. São, como disse ali, merecedores de iras, em outras versões. E quem são esses? Aqueles que permanecem condenados diante de Deus, não é? Então, seguindo aqui, versículo 4, ele vai dizer lá, rico em misericórdia. E aí, irmãos, isso é interessante, eu queria que vocês pensassem para refletir um pouco. Esse trecho que nós lemos, né, que é do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10, Paulo está traçando um panorama, né, e tenta desenhar isso na cabeça de vocês. Até o versículo 3 é um panorama de horror, de desespero total. Porque todos nós estávamos naquela condição, todos estavam, né? Só que toda vez que você olha lá na Bíblia, porém, todavia, mas Deus é o fruto da grande graça e misericórdia de Deus, é isso que nos dá esperança. Então, ele coloca lá, mas Deus, que é rico em misericórdia, Deus oferece compaixão àqueles a quem Ele ama. Isso é um ponto importante. Oferece compaixão àqueles a quem ama. Lembrem-se, no capítulo 1, e quando a gente olha os textos e analisa o livro, as cartas e qualquer livro que você for estudar, você não pode, por exemplo, pegar um versículo isolado do capítulo 3, um versículo isolado do capítulo 1, né? Seja de qual livro for. A gente tem que analisar a carta toda. Imagina que essa questão de divisão de capítulos e versículos, elas são uma divisão que é posterior ao que foi escrito, né? Então, pensem nisso. Deus oferece compaixão àqueles a quem Ele ama. E será que Ele ama a todos? Eu não vou entrar nessa discussão agora, mas lembrem-se que lá no capítulo 1, ele vai dizer que Ele nos predestinou antes da fundação do mundo em Cristo, né? E a gente vai seguindo aqui no desenvolvimento do texto. Ele nos deu vida, no versículo 5.
ato sobrenatural da regeneração. Deus transformou o que estava morto em vivo. Deus transformou mortos em vivos. Lembra-se que a gente falou que o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar o Senhor Jesus Cristo é o mesmo poder que foi usado para que os nossos olhos fossem abertos para crer no Evangelho, né? Para crer na palavra de Deus. E isso foi decidido lá atrás, de antemão, para mim e para você, né? Então Deus transformou mortos em vivos. E no versículo 6 ele vai dizer: nos fez assentar nos lugares celestiais, inabalável realidade da salvação a partir de Cristo. Irmãos, quando Paulo está escrevendo isso, ele está afirmando que a partir do momento que você crê no Evangelho, ele já está vendo lá na frente você assentado nos lugares celestiais. O que quer dizer isso? Que Deus sustenta a nossa salvação do início ao fim. Não existe perder a salvação, pelo menos não é isso que o texto diz, né? Então qualquer teologia que diz que é possível crente aqui nessa terra perder a salvação, Pedro vai dizer lá em suas cartas que aqueles que perderam é porque nunca foram. Nós temos que ter essa certeza. E o que isso produz em nós? Paz, conforto, tranquilidade, falta ou minimizar as nossas ansiedades, porque Deus já nos garantiu a salvação, né? Seguindo aqui, depois que eu passar todos os versículos, a gente conversa um pouco. Mas versículo 7, para mostrar. Lembre-se que toda vez que Deus faz alguma coisa, ele tem um propósito. E no versículo 7, para mostrar as riquezas de sua glória, não é? Toda ação salvadora de Deus tem uma finalidade, é a sua própria glória. Deus não salvou cada um de nós porque ele nos amou primeiro, sem dúvida nenhuma, mas nós não merecíamos. O objetivo final não é o homem, nunca foi o homem. O objetivo final é a própria glória de Deus. A própria glória de Deus. Toda vez que a gente lê a palavra de Deus e a gente lê aquelas histórias maravilhosas, aquelas biografias, Noé, José, Moisés, Daniel, Davi, todas aquelas histórias de homens e mulheres, Ruth, né? E que nós lemos ali, a rainha Esther, e muitas vezes você talvez se identifique em algumas daquelas histórias. Eu sou igual a tal pessoa. Aquelas histórias falam em primeiro lugar de Deus. É tudo para a glória de Deus. Deus é o começo, meio e o fim. O ser humano não é o fim, ou o objetivo final de Deus. O objetivo final de Deus é a sua própria glória. Nós temos que ter isso na cabeça, inclusive quando nós vamos ler as Escrituras. E não vem de vocês. A fé nasce de ouvir a palavra de Deus, ali no versículo 8, né? Não vem de vós. E não é algo humanamente possível. A gente vai ler lá que até a fé que nós temos, ela também não é nossa. Não é aquele negócio, então você ouviu a palavra hoje, dá uma chance para Jesus. Jesus não precisa de chance nossa, irmãos. A graça de Deus é irresistível para aqueles a quem Ele de antemão determinou e de antemão predestinou, como nós lemos no capítulo 1, não é? Então, não, crê no Senhor Jesus. Quando alguém crê no Senhor Jesus, é porque Deus colocou ali a semente de fé, e essa semente, ela frutifica, e a pessoa então passa a crer no Evangelho. Porque se não fosse assim, não seria possível o homem crer. Isso é o que fala lá, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. E então não é por obras também, como nós já vimos, a graça de Deus exclui o sinergismo humano, porque somente assim ela continua sendo graça. Então, falei para vocês no início, né? Muitas vezes alguém, não, eu sou salvo em Jesus Cristo, eu estou aqui fazendo isso, fazendo aquilo, porque eu quero manter a minha salvação. Olha aqui, Deus, olha o que eu estou fazendo para o teu reino. Se esse for o teu objetivo, quando você faz boas obras, você está fazendo com o objetivo errado, porque nós não somos capazes de
fazer algo para manter a nossa salvação ou mesmo até receber a salvação que vem do Senhor. Por isso não tem sinergismo humano, entendam bem, na questão de ter a salvação, né? Eu não estou dizendo que não existe uma responsabilidade humana a partir do momento que nós somos salvos. E aí a gente vai entender essas diferenças, mas é importante deixar isso claro, a gente não tem nada a oferecer a Deus. E o versículo 10, né? Feitura, como leu o Flávio, né? Aí o MacArthur colocou uma coisa que eu achei bonita até, né? Essa feitura tem a conotação de um trabalho de arte, é quase como Deus nos fez em Cristo uma nova criatura, é quase que uma obra de arte, uma obra-prima do Senhor. Embora ninguém seja capaz de produzir ou favorecer a sua redenção, aí no caso de boas obras, né? Embora ninguém seja capaz de produzir ou favorecer sua redenção através de obras próprias, o crente nunca existe sem obras. Ao criar o novo ser humano em Jesus Cristo, Deus também prepara o espaço para a ação desse ser humano. Cris, Flávio, por enquanto, alguma dúvida, alguma observação? Eu vou mostrar agora para vocês um slide que eu fiz, que eu vi isso recentemente, inclusive na faculdade, baseado em tudo isso que a gente viu, Efésios 2, de 1 a 10. Imagine, como eu disse para vocês, Flávio e Cris, Ruth, Eber, que a gente está num tribunal. Estamos todos num tribunal. E aí você tem lá o juiz que é Deus. E você tem você que é o réu. E você tem lá todo aquele pessoal que é o pessoal de acusação, né? Que estão te acusando. Olha, você fez isso, você fez isso, você é culpado por isso, você é culpado por isso e você é culpado por isso. Quando Deus olha para você, Ele fala, realmente, você é culpado por isso. O que você tem a dizer, se é que fosse possível, não é? Só que pela obra de Deus, pela obra de Cristo, quando Deus olha para nós, Ele vai olhar Cristo. E Ele vai olhar e vai ver que, olha, realmente você é culpado, mas eu olho você justificado em Cristo. E por conta disso, ainda que você seja culpado, ainda que você não mereça, você vai comigo para a glória. Isso é muito bonito e aí eu fiz meio que um gráfico, não ficou tão bom quanto eu pensei na minha mente, né? Mas deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Estão vendo? Então olha só, o tribunal é mais ou menos assim. Tem lá Deus, né? E nós, eu e você. E aí as minhas vontades da carne, que é o que ele vai falar lá no panorama do versículo 1 ao 3, os meus próprios desejos, os meus próprios pensamentos, somos filhos da ira e estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Esse é o panorama, o cenário de Efésios 2, 1, 3. E Deus está olhando para isso, né? Aí tem de novo Deus, a partir do versículo 4, o cenário fica assim, Deus, eu, aí continua tendo as minhas vontades da carne, os meus próprios desejos, meus próprios pensamentos, somos merecedores de ira, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus, que é rico em misericórdia, nos ressuscitou em Cristo, e agora Deus, ao olhar para nós, é como se Ele estivesse vendo Cristo, que nos justificou e pagou por nós todos os nossos pecados, e sustenta essa salvação que Ele nos deu pela graça até a glorificação, até o céu. É esse o cenário, e é esse o texto, é isso que o texto está dizendo, o cenário de Efésios 2, a partir do 4 até o 10. Então, tem uma pergunta aí, irmãos. Espero que ficou claro assim nesse gráfico. O que vocês acharam? Faz sentido? Sim, eu acredito que nós
recebemos faz parte daquelas bênçãos, né, que Deus já deu para todos nós, aqueles que ele escolheu receberam a bênção, e essa é uma demonstração bem assim fácil de entender, né, da justificação. O que é a justificação? Aparece Cristo para quem é do Senhor, quem o recebeu, quem tem a bênção de tê-lo como seu Salvador, aparece Cristo. Ele pagou, né? Ele pagou. E durante esse texto, a partir do versículo 4, então, até o 10, nós temos pelo menos 3 ações de Deus em nosso favor. Isso é inclusive uma pergunta ali, a pergunta 2 da página 20. Você tem 3 ações no versículo 4, 5 e 6. Quero frisar isso. Quais são essas ações? Então olha só, você olha lá as 3 ações de Deus. No versículo 4, ele nos amou. No versículo 5, ele nos deu vida. E no versículo 6, ele nos ressuscitou em Cristo. Não é? Bom, em Efésios 2, de 8 a 9, está a mais concisa afirmação bíblica sobre a salvação mediante a fé. Esta é a essência do evangelho cristão. A que se refere, e aí é a pergunta, né? A que se refere a palavra isto do versículo 8? O que ela significa? Alguém se arrisca aí? No versículo 8 tem lá, isto. O que significa esse isto? Isso é muito fácil, hein? Se a gente ler lá o versículo 7 e o versículo 8, o versículo 8 está falando do versículo 7. E isto não vem de vós. Isto o quê? A nós, a graça de Deus, a nossa salvação, com certeza. O isto se está se referindo à nossa salvação e não vem de nós. Então, irmãos, essas perguntinhas, essas coisinhas, é para quê? Para ficar claro quem é o agente da nossa salvação. E que eu não mereço e não tenho nada para oferecer a ele. Se não fosse por ele, nós estaríamos no panorama do versículo de 1 a 3 ali, né? O que é importante, na verdade, de que Deus nos salvou sendo nós ainda pecadores? Isso também é uma pergunta ali do livro, e eu coloquei assim: reconhecer que nós não merecemos a salvação e, ao mesmo tempo, ter paz na garantia da nossa salvação. Porque se Deus nos ressuscitou em Cristo e nós já estamos assentados ali nos lugares celestiais com Cristo, Paulo ele escreve já dizendo que nós já estamos. Isso nos dá a garantia da salvação, a paz que só Deus pode dar, né? Isso é importante, irmãos, porque por mais que nós possamos cometer pecados, e não que isso justifique, nós vamos entender sobre isso, mas por mais que você eventualmente caia em algum erro e você eventualmente perca as esperanças, fala, olha, eu não tenho jeito, ou então eu estou perdido, eu não consigo seguir esse caminho, né? Não existe isso. Isso é bom para o nosso arrependimento e voltar para as escrituras e se arrepender de fato e de coração. Só que ainda assim, se nós fazemos parte do povo eleito de Deus, predestinado, como ele diz no capítulo 1, a nossa salvação está garantida, está no texto, não é? Isso nos dá a paz e a tranquilidade e de pensar nas coisas que são do alto, não nas coisas que são terrenas, ainda que nossa vida esteja mais difícil de lidar em determinadas situações, determinados tempos, né? Então, esse versículo aí, olha só: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. João 6,44. Como que esse versículo se relaciona com a nossa lição de hoje? Alguém quer comentar? Eu só tenho mais 2 slides, está acabando já, irmãos. Mas alguém quer comentar? Como que esse versículo se relaciona com a nossa lição de hoje? Ninguém vem ao Pai, ninguém vem a mim se o Pai não o atrair.
eu fico pensando, irmão, será que a gente tem que fazer programação para atrair as pessoas que são de fora, as pessoas que são do mundo? Entendam bem o que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a igreja do Senhor, ela tem que adaptar as suas programações para que fique mais atrativa para as pessoas que são de fora, sendo que nós vimos ali que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ninguém se converte ao Senhor Jesus por causa de uma programação, por causa da programação em si. Se de fato aquela programação tiver de fato um tempo para que a palavra de Deus seja proclamada, amém por isso. Mas isso é um ponto de reflexão. É possível? Será que essas igrejas que estão lotadas, que a gente vê muitas vezes por aí, e aceitam todo tipo de coisa, e fazem todo tipo de não vou dizer algo, não vou dizer, mas já falei, não vou dizer algazarra, mas já falei algazarra. Será que é isso que faz o ser humano conhecer o Senhor Jesus? Não é? Será que essas programações, esses eventos, de novo, os eventos, por exemplo, para praticar e para aproximar a nossa comunhão como irmãos em Cristo, aqueles que são da família da fé, como o próprio Paulo vai dizer, amém por isso. São eventos de comunhão, são eventos que possamos estar próximos, são eventos que possamos compartilhar juntos. Mas será que é isso que atrai as pessoas? Ou será que é o nosso testemunho, é o nosso falar a palavra de Deus para as pessoas que são de fora? Nós temos que refletir nisso, porque é o Pai que atrai, é o Deus que de antemão atraiu, é o que está escrito ali na palavra de Deus, né? Então, isso é para a gente pensar. E aí tem aí o versículo da Verdades para hoje, que basicamente é o que está lá também na sua revista, já avançando, o tempo está esgotando. Agimos pela fé, concedida pela graça de Deus. Uma pessoa espiritualmente morta não pode sequer tomar a decisão de ter fé. Nós vimos que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A não ser que Deus primeiramente lhe conceda o sopro espiritual. A fé é simplesmente respirar o sopro da graça que Deus oferece. E aí, baseado em tudo isso que eu estou falando para vocês, irmãos, é importante a gente pensar que, então, Renan, eu não preciso fazer nada. Já sou salvo, eu creio no Senhor Jesus, tenho fé em Deus, eu fui salvo pela graça, e por ter sido salvo pela graça, eu tenho fé, porque o próprio Deus colocou fé dentro de mim, e beleza, acabou aí. Não é isso. Porque o paradoxo da nossa fé é que devemos exercitá-la ou arcar com a responsabilidade se não o fizermos. Exercitá-la, a gente pode usar o texto ali, por exemplo, de Filipenses ou de 2 Pedro. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. 2 Pedro 3,18. E Filipenses 2, de 12 a 13, vai dizer: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, irmãos, era isso o que eu queria compartilhar com vocês. Eu realmente espero que o Espírito Santo de Deus, que já habita em nós, como nós vimos nas aulas anteriores, ele ilumine o nosso coração, os olhos do nosso coração, para que a gente possa ruminar, né, essas informações, para que a gente possa compreender esse texto bíblico que é muito claro sobre a mensagem do Evangelho de Cristo, como nós vimos lá atrás naquela revista. Eu vou repetir, o Evangelho começa com más notícias e depois vem as boas notícias. Não é algo do tipo, Jesus tem um plano maravilhoso para você, ainda que ele tenha, mas primeiro as pessoas têm que ser levadas ao arrependimento.
a saber que elas sem Cristo estão condenadas, para que depois possa ser apresentado a elas a esperança da nossa fé, que é Jesus Cristo. É Ele quem nos garante essa salvação e graças a Deus por isso. Amém, irmãos? Olha, faltam 8 minutos. Você fique à vontade, quem quiser comentar alguma coisa. Que Deus abençoe os irmãos. Leiam os textos, façam as perguntinhas. Fazer as perguntas ajuda muito a você refletir sobre aquilo, tá bom? E é isso. Se alguém quiser falar alguma coisa, tá aberto aí. Tem 8 minutinhos aí pra gente conversar. Eu só quero colocar o seguinte, uma visão minha, né? Muitas pessoas estão adocicando, né? Botando açúcar, mel, leite condensado no evangelho para ele ficar palatável, né? Para ficar bacana, para não ter a má notícia. E sem ter a má notícia, a gente pode voltar lá no comecinho da lição, que é quando eu não tenho do que abrir mão, eu não tenho que me pôr como quem não merece receber, né? Aí eu estou meio que participando da ação de Deus, então isso modifica o evangelho. E Paulo, a gente lembrando aí de que ele falava também para pessoas que estavam no meio de uma comunidade bem envolvida com práticas opostas ao cristianismo, ele trata da coisa de um jeito duro, no sentido assim, ela era assim, ó, você estava nessa condição. E morto realmente não faz nada, né? O morto não tem condição para nada. Então, a gente vê de volta lições, sim, que nós tivemos naquela revista anterior, né, no livro anterior, e que a ação toda vem de Deus. Então, o homem tem sempre um papel nisso que deveria ser de se curvar, de aceitar, mas não. Atualmente, especialmente atualmente, né? As igrejas e os pregadores, vários pregadores, a gente tem sempre que ouvir, se é que vai ouvir, com ouvidos bastante atentos, porque a tendência está sendo de distorcer a palavra de Deus, né? Então, deixou de ser o evangelho. Deixou de ser aquela essência que é a que o Espírito Santo deseja fazer frutificar em nós, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Tem muita coisa sendo dita e nosso referencial precisa ser a palavra de Deus. E para ser a palavra de Deus, a gente tem que conhecer. A gente precisa ter compromisso em se aprofundar e buscar a verdade real, né? Não a verdade que agrada, porque é bem isso mesmo. Nós temos um ambiente ruim para nós, e se formos fazer um paralelo, a Terra, essa existência aqui, essa existência, digamos assim, a notícia ruim, né? Mas que a boa notícia é que nós temos um destino, nós temos um futuro garantido. Então, eu penso que nós temos essa grande esperança, né? Os nossos irmãos que perderam parentes essa semana, pensa como que deve estar a cabeça deles. Aqui continua havendo choro, mas vai haver um momento que não teremos mais choro. E muito legal que você salientou bem, Paulo já dá essa garantia, né? Ele já coloca, nós já estamos nas regiões celestiais. Então é isso. E se a gente ficar olhando para essa terra, nós vamos ficar tão maus quanto ela, né? Então, era isso que eu queria colocar. A gente está vivo. Amém. Vamos orar, gente, para encerrar. Santo Deus poderoso, obrigado, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos dá de estudar as suas escrituras, ó Deus, e que, como já foi dito, que o Teu Espírito Santo, que já habita em nós, possa nos dar entendimento, ó Deus, possa clarear os olhos do nosso coração, para que possamos compreender tudo isso que está no texto, que está na Tua palavra, ó Deus.
para que assim possamos crescer na fé, ó Deus, para que possamos ter a garantia e a certeza da salvação, e que isso nos produza paz, que possamos olhar para as coisas do alto e não as coisas desse mundo, ó Deus, e dessa forma que possamos talvez até ser menos ansiosos ou ficar angustiados, ó Deus, independente de qualquer situação que estejamos vivendo no tempo de hoje, ó Deus. Que a Tua graça verdadeiramente nos baste, ó Deus, e assim possamos viver um cristianismo autêntico, vivo e cheio de fé no Senhor Jesus. Aumenta a nossa fé, derrama graça sobre as nossas vidas e de cada família representada aqui, ó Deus, e que logo mais agora também possamos estar, quem puder, na igreja do Senhor, ó Deus, na reabertura dos nossos cultos, e que tudo ali possa acontecer com responsabilidade e que o nome do Senhor seja glorificado. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos. Amém. Ó, 10 horas em ponto. Um abraço. Parabéns, Renan. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.